O ano era 1884. O navio a vapor cortava as águas gélidas do Atlântico, aproximando-se lentamente do porto de Nova York. No convés, um homem alto, magro e de olhar penetrante observava a linha do horizonte com uma mistura de ansiedade e esperança. Nikola Tesla, um jovem sérvio de 28 anos, desembarcava no novo mundo com quase nada. Em seus bolsos, carregava apenas 4 centavos, um pequeno livro de poesias e uma carta de recomendação endereçada a um dos homens mais poderosos daquela época. Ele não buscava ouro ou propriedades. Seu verdadeiro tesouro estava guardado em sua mente. Diagramas complexos de motores e sistemas elétricos que prometiam revolucionar toda a existência humana. Para Tesla, a América era o campo de provas definitivo para suas visões de um futuro movido pela eletricidade. E seu único objetivo era encontrar Thomas Edison, o lendário inventor a quem ele via como um ídolo a ser seguido. Ao conseguir sua primeira audiência com Edison, o choque cultural e ideológico foi imediato. Edison era o epítome do inventor pragmático e do empresário astuto, um homem que acreditava na corrente contínua e já havia construído um império inicial sobre essa tecnologia limitada. Tesla, por outro lado, era o teórico visionário que enxergava as falhas gritantes daquele sistema. Ele propôs a corrente alternada, explicando com entusiasmo que o sistema de Edison exigia centrais elétricas a cada quilômetro e sofria perdas massivas de energia. Edison, sentindo o peso de seus investimentos, descartou as ideias do jovem imigrante com desdém. Ele não queria ouvir falar em eficiência teórica se isso significasse derrubar o que ele já havia estabelecido. Para Edison, a eletricidade era um produto a ser vendido de forma controlada. Para Tesla, era uma força da natureza a ser distribuída livremente em benefício da humanidade. Apesar das divergências, Edison reconheceu a habilidade técnica excepcional do rapaz e decidiu colocá-lo à prova. Ele prometeu a Tesla a vultosa quantia de $50.000 se ele conseguisse aperfeiçoar o desempenho de seus geradores de corrente contínua, que eram propensos a falhas constantes. Para um imigrante pobre, aquela soma representava uma fortuna capaz de financiar todas as suas futuras pesquisas. Tesla mergulhou no trabalho com uma dedicação sobre-humana, dormindo poucas horas por noite e redesenhando completamente as máquinas de Edison. Meses depois, quando o trabalho foi concluído com sucesso absoluto, Tesla procurou seu empregador para receber o pagamento prometido. A resposta de Edison foi um golpe de desonestidade que mudaria o curso da história. Com um sorriso sarcástico, ele disse que Tesla simplesmente não entendia o humor americano. Não haveria bônus, apenas um pequeno ajuste salarial, tratando a promessa de vida do jovem inventor como uma mera piada de escritório. Profundamente humilhado e desiludido, Tesla pediu demissão no mesmo instante. O gênio que sonhava em iluminar o mundo viu-se repentinamente jogado à margem da sociedade de Nova York. Sem recursos e sem apoio, ele passou os meses seguintes realizando trabalhos braçais exaustivos, cavando valas para o sistema elétrico da cidade. A ironia era cruel e dolorosa. O homem que possuía os esquemas mentais para eletrificar continentes inteiros estava coberto de lama e suor, enterrando os cabos ineficientes de seu antigo mentor nas ruas geladas da metrópole. Durante os invernos rigorosos, enquanto suas mãos sangravam pelo esforço da pá, Tesla lutava contra o desespero. Ele via o mundo ao seu redor como uma imensa máquina desperdiçada, e a fome só era suportável porque sua mente continuava a projetar o futuro, recusando-se a aceitar a derrota definitiva diante da pobreza extrema. A sorte de Tesla começou a mudar quando rumores sobre seu intelecto brilhante chegaram aos ouvidos de investidores que buscavam alternativas ao monopólio de Edison.
Foi nesse cenário de necessidade que surgiu George Westinghouse, um industrial audacioso e com visão de longo alcance. Diferente de Edison, Westinghouse percebeu que a corrente alternada de Tesla era a chave para levar energia a longas distâncias, alcançando vilarejos remotos e indústrias distantes. Ele acreditou no jovem sérvio e ofereceu-lhe o financiamento necessário e uma parceria baseada no respeito mútuo. Westinghouse comprou as patentes de Tesla e deu-lhe os recursos para finalmente construir o que o mundo tanto precisava, validando suas teorias mais ambiciosas sobre o poder da eletricidade. Esse encontro foi o estopim para uma das batalhas mais sombrias da história moderna. A Guerra das Correntes. Thomas Edison, vendo seu império ameaçado pela superioridade técnica de Tesla, abandonou a ciência para abraçar a propaganda agressiva e o medo. Ele iniciou uma campanha de difamação sem precedentes, usando táticas cruéis para convencer o público de que a eletricidade de Tesla era mortal e incontrolável. O cenário estava pronto para um confronto que definiria o destino do século XX. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto a tensão entre os dois lados escalava para níveis perigosos, Tesla preparava-se para o desafio da Feira Mundial de Chicago, sem saber que as sombras da inveja corporativa começariam a cercar não apenas seu trabalho, mas sua própria sanidade e o futuro de sua liberdade criativa. A Exposição Mundial de Chicago, em 1893, tornou-se o palco definitivo para o triunfo da visão de Tesla sobre as trevas da dúvida e da campanha de medo espalhada por seus rivais. Enquanto Thomas Edison tentava impedir o uso de suas patentes de lâmpadas incandescentes pela concorrência, Nikola Tesla e George Westinghouse apresentavam ao mundo algo muito mais grandioso e transformador. Uma cidade inteira banhada por um mar de luzes brilhantes, alimentadas exclusivamente pela corrente alternada. Quando o interruptor central foi finalmente acionado, a escuridão profunda da noite foi varrida por um brilho que milhões de pessoas nunca haviam imaginado ser possível na história da humanidade. Foi um momento de pura magia tecnológica que silenciou os críticos mais ferozes e provou que o sistema proposto por Tesla era não apenas seguro, mas infinitamente superior para iluminar o progresso das futuras gerações. O sucesso estrondoso em Chicago abriu as portas para o maior desafio de sua brilhante carreira: domar a força indomável das cataratas do Niágara. Desde a sua infância na Croácia, Tesla alimentava o sonho poético de capturar a energia das águas caindo. E agora, com o suporte financeiro e a fé inabalável de Westinghouse, ele construía a primeira grande usina hidrelétrica da era moderna. Ao ver as gigantescas turbinas girando com a força bruta do rio e enviando eletricidade sem esforço para a distante cidade de Buffalo, Tesla sentiu que estava finalmente cumprindo seu destino sagrado de servir a raça humana. Era o nascimento da infraestrutura que sustentaria todo o século XX. E ele era o arquiteto invisível por trás de cada engrenagem. No entanto, o brilho intenso do sucesso técnico vinha acompanhado de sombras financeiras extremamente pesadas para seus aliados. A Guerra das Correntes contra o império de Edison havia drenado quase todos os recursos de George Westinghouse, e a empresa estava agora à beira da falência total, sob a pressão de investidores implacáveis que exigiam lucros imediatos sobre o capital investido. Em um gesto de altruísmo e desprendimento raramente visto na história da indústria mundial, Tesla tomou uma decisão monumental que mudaria seu destino financeiro para sempre. Quando Westinghouse lhe explicou a situação desesperadora de sua parceria, Tesla, sem qualquer hesitação ou arrependimento, rasgou o contrato original que lhe garantia royalties bilionários por cada cavalo-vapor de energia gerada em suas patentes.
Ele abriu mão voluntariamente de uma fortuna imensa que o tornaria o homem mais rico do planeta, preferindo ver seu sonho de progresso sobreviver do que acumular montanhas de ouro em um mundo ainda atrasado. Para ele, a evolução espiritual e técnica da espécie humana era uma moeda muito mais valiosa do que qualquer conta bancária. Com o espírito livre de amarras contratuais, mas com o coração transbordando de novas e perigosas ideias, Tesla voltou seus olhos para o céu infinito. Ele não queria apenas fios conectando cidades. Ele vislumbrava um planeta inteiro, envolto em uma rede invisível de energia pura e informação instantânea. Assim nasceu o audacioso projeto da Torre Wardenclyffe, em Long Island. Financiado inicialmente pelo poderoso magnata J.P. Morgan, o objetivo oficial era estabelecer a telefonia sem fio, mas Tesla escondia planos revolucionários. Ele pretendia transmitir energia elétrica gratuita através da própria ionosfera da Terra, permitindo que qualquer ser humano pudesse extrair eletricidade apenas fincando uma antena no solo. Era uma proposta utópica que desafiava a lógica cruel do lucro. J.P. Morgan, ao perceber que a energia livre e sem fio não poderia ser medida por medidores elétricos tradicionais, sentiu o golpe em seus interesses financeiros. Onde estaria o lucro se a energia fosse abundante e gratuita para todos? Sem qualquer remorso, Morgan cortou o financiamento de forma abrupta, abandonando Tesla à própria sorte e deixando a gigantesca estrutura da torre como um esqueleto metálico de sonhos inacabados. O isolamento financeiro foi apenas o prelúdio de tragédias pessoais que testariam a sanidade do inventor até o limite. Em uma noite fatídica, um incêndio devastador consumiu seu laboratório em Nova York, reduzindo a cinzas décadas de notas manuscritas e pesquisas inéditas sobre raios-x e robótica avançada. Enquanto Tesla tentava se reerguer entre os escombros fumegantes de sua vida, o mundo começou a celebrar outro nome. Guglielmo Marconi anunciava a primeira transmissão de rádio através do Atlântico, sendo aclamado como um herói global. O que o público não sabia era que Marconi utilizava 17 patentes originais de Tesla para realizar aquele feito histórico. O crédito pela maior invenção de comunicação estava sendo roubado por um oportunista apoiado pelos antigos rivais do gênio. O visionário, que havia dado ao mundo a luz e o poder das águas, via-se agora cercado pelo silêncio da traição corporativa e pelas chamas da perda material, enquanto as primeiras sombras da solidão absoluta começavam a obscurecer sua mente, outrora brilhante e invencível. O prestígio que outrora cercava o nome de Nikola Tesla começou a dissipar-se como a névoa matinal sob o sol implacável da nova ordem industrial que ele mesmo ajudara a construir. Sem o financiamento de J.P. Morgan e com a grandiosa torre Wardenclyffe sendo gradualmente desmontada para sucata para pagar dívidas de hospedagem, o gênio viu-se empurrado para as margens da sociedade nova-iorquina. A imprensa, que antes o tratava como um mago divino da era moderna, agora encontrava um prazer cruel em retratá-lo como um cientista louco e decadente. Suas declarações audaciosas sobre a possibilidade de captar sinais de rádio vindos de Marte ou Vênus foram recebidas com escárnio e zombaria pelos seus pares acadêmicos, que preferiam a segurança do lucro imediato à vastidão do cosmos, que Tesla tentava desesperadamente compreender e conectar. O isolamento absoluto tornou-se seu companheiro mais fiel nos anos seguintes. Enquanto os grandes hotéis de Manhattan o despejavam sucessivamente por falta de pagamento, Tesla encontrava refúgio em caminhadas solitárias pelos parques públicos, onde desenvolveu uma conexão profunda e quase mística com os pombos da cidade. Para um homem que havia sido traído por titãs da indústria e abandonado por antigos aliados,
A lealdade simples e silenciosa das aves parecia mais real e consoladora do que qualquer promessa humana. Ele afirmava em seus diários amar uma pomba branca específica de uma maneira que nenhum homem poderia explicar. Via naquela criatura um reflexo de pureza e luz, em um mundo que ele percebia como cada vez mais manchado pela ganância e pela falta de visão espiritual. No silêncio de seus quartos modestos, cercado por pratos de sementes e desenhos técnicos, ele continuava a projetar o futuro da humanidade, embora o presente o estivesse esmagando sob o peso da negligência coletiva. Em seus anos crepusculares, a mente de Tesla mergulhou em labirintos de uma paranoia defensiva e sonhos de paz universal através da tecnologia. Ele começou a promover o que chamava de Teleforce, um feixe de partículas de energia tão poderoso que ficou conhecido popularmente como o raio da morte. Em sua visão profundamente idealista, essa arma seria tão devastadora que tornaria qualquer guerra impossível, pois qualquer nação poderia destruir exércitos invasores a centenas de quilômetros de distância, criando uma barreira invisível de proteção. Ele tentou vender essa tecnologia a diversos governos, não para acumular riquezas, mas em uma tentativa desesperada de saldar suas dívidas monumentais e garantir a segurança de um mundo que ele via marchar novamente para a autodestruição. Contudo, para o mundo exterior, Nikola Tesla era agora apenas um fantasma errante do passado, uma relíquia excêntrica de uma era de maravilhas que já não tinha lugar no pragmatismo sombrio que precedia a Segunda Guerra Mundial. O fim chegou de forma silenciosa e solitária no inverno de 1943, entre as paredes austeras do quarto número 3327 do Hotel New Yorker. Tesla, o homem que domou a força das águas e trouxe a luz elétrica para as metrópoles de todo o globo, faleceu aos 86 anos sem ninguém ao seu lado. Não havia herdeiros para sua linhagem de gênios, não havia fortunas em bancos, apenas caixas repletas de manuscritos, teorias complexas sobre o éter e as memórias de um tempo em que ele acreditava que a ciência poderia libertar o homem de todas as suas limitações físicas. Suas mãos, que uma vez manipularam raios artificiais e frequências desconhecidas, estavam agora imóveis e vazias. Imediatamente após a notícia de sua morte, agentes do governo federal confiscaram grande parte de seus documentos e notas pessoais, temendo que suas ideias sobre armas de energia fossem avançadas demais para o conhecimento público da época. A redenção de seu nome, contudo, começou a manifestar-se quando o mundo já não podia mais ignorar o brilho de suas descobertas. Apenas alguns meses após seu falecimento, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente reconheceu que Nikola Tesla era o verdadeiro e único inventor do rádio, invalidando as reivindicações de Guglielmo Marconi e devolvendo ao mestre o crédito intelectual que lhe fora roubado por décadas. Com o passar dos anos, a ciência moderna começou a validar, uma a uma, as teorias que ele havia proposto e que haviam sido ridicularizadas em sua velhice, desde a transmissão de dados por satélite até os fundamentos da robótica e da computação. O mundo contemporâneo finalmente começou a compreender a magnitude da dívida que tinha para com aquele imigrante que chegou à América com 4 centavos no bolso e partiu deixando um legado tecnológico que sustenta a civilização atual. A trajetória de Nikola Tesla permanece como a prova definitiva de que a luz mais intensa pode ser temporariamente obscurecida pela sombra da inveja, mas nunca poderá ser totalmente apagada. Ele foi o arquiteto invisível do século XX, sacrificando sua própria estabilidade, riqueza e paz de espírito no altar sagrado do progresso humano. Embora tenha morrido na pobreza e no esquecimento de seu tempo,
Sua herança pulsa silenciosamente em cada lâmpada que se acende ao redor da Terra, em cada motor que gira e em cada sinal invisível que cruza os céus. Tesla não trabalhou para o ouro de sua época, mas para a evolução da espécie. E hoje, enquanto as luzes das cidades brilham no horizonte, sabemos que o mundo em que vivemos foi primeiro sonhado por ele. Sua luz continua a guiar a humanidade, provando que o verdadeiro gênio é aquele cujas ideias pertencem não a uma década, mas à eternidade.